Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Espero que estejam bem aí, quentinhos, que eu tô aqui passando um frio. Então, primeiro, agradecer por quem está aí a esse horário assistindo, né? Quem veio conhecer um pouquinho sobre realidade virtual, realidade aumentada, sobre tecnologias imersivas, que é sobre o que eu vou falar durante esses 30 minutos aí. E aí eu vou pedir para vocês fazerem perguntas, enfim, interagirem aí nos comentários. E aí o que eu conseguir eu vou respondendo, no final eu respondo também. Se vocês tiverem de dúvidas em relação às tecnologias imersivas, em relação à educação, e me digam aí o que vocês acham se vai transformar a educação depois dessa pandemia, se essas tecnologias imersivas serão capazes de transformar a educação aí. Então, antes de começar, vou me apresentar, né? Então, meu nome é Vanessa Camargo, eu não canto, nem sou filha do Zezé de Camargo, infelizmente. Brincadeira, coitado do meu pai, né? Bom, eu sou formada em ciência da computação, né? Tenho uma formação em tecnologia, tenho uma experiência aí de alguns anos já com realidade virtual, realidade aumentada, então tenho mestrado nessa área também, e atualmente estou trabalhando diretamente com inovação, no AAA Inovação, então trabalho com educação para inovação, tecnologia e negócios. Então, eu juntei aí duas paixões que eu tenho, que são tecnologia e educação, na verdade três, né, e inovação, e estou atualmente trabalhando no AAA, né, uma startup de educação para inovação, tecnologia e negócios, mas minha formação é em ciência da computação e tenho um mestrado nessa área de tecnologias imersivas, né, na área de realidade virtual e aumentada. Então, trabalho também com desenvolvimento e pesquisa e consultoria nessa área. Então, meu objetivo aqui hoje é trazer uma provocação, na verdade, uma reflexão, talvez, em relação às transformações na educação e como as tecnologias imersivas, no geral, podem ajudar aí a melhorar a educação, não no sentido dela hoje ser ruim, mas de trazer novas perspectivas e novos jeitos, né, novos métodos, novas metodologias, novas formas de se aprender de uma maneira mais lúdica, mais experiencial. Então, para começar, contextualizando um pouco, né, tem-se pesquisas, na verdade, várias pesquisas de tendências, acho que até a pandemia mudou muito essas pesquisas de tendências, mas algumas aceleraram e outras não, mas tem pesquisas aí dizendo que a tendência é de que em 2022 nós vamos ter cerca de 2 bilhões de usuários mensais de realidade aumentada móvel, ou seja, realidade aumentada em dispositivos móveis. Hoje, esse número hoje, 2020, né, na verdade, tem um dado de 2019, são 900 mil por aí, mensais, né? E aí, então, tem uma tendência de mais de dobrar esse número aí de usuários mensais de realidade aumentada móvel. Outros dados interessantes em relação ao mercado, né, da realidade virtual e da realidade aumentada. Espera-se, né, expectativa de mercado, de lucro, né, de mercado para tanto realidade virtual, né, VR e AR, para 2020 é de 100 bilhões de dólares. Na verdade, para 2020 é uma expectativa antes da pandemia, mas então vamos jogar aí para 2021. Tem algumas pesquisas também mostrando a relação dos consumidores com aparelhos, com devices, com headsets, com tudo de tecnologia relacionada à realidade virtual, à realidade aumentada e a realidade vestível, né, os dispositivos vestíveis também. Então, tem aí um dado de 42% dos consumidores tendem a comprar ou pretendem comprar um aparelho de alguma tecnologia imersiva no futuro, seja ele o mais comum, que é o headset de realidade virtual, né, aqueles óculos de realidade virtual, mas possivelmente outros, né, principalmente em relação a videogames, né, PlayStation VR, etc., Gear e alguns outros devices aí que para se consumir realidade virtual, né.
E um dado mais relacionado à educação, à aplicação dessa tecnologia ou dessas tecnologias na realidade na educação, que 69% dos professores apostam na tecnologia como um auxílio ao ensino. Então, e é bem exatamente esse ponto aí que eu quero dar ênfase em relação à realidade virtual e à realidade aumentada, né, a todas as tecnologias imersivas, aplicados à educação, principalmente como meio, né, e aí inclui todas as outras tecnologias, né, inteligência artificial, machine learning, enfim, big data e todas as outras tecnologias ou as outras tendências em tecnologia aplicadas à educação, de forma a melhorar o processo de ensino-aprendizagem, né. Então, para começar, vou fazer um disclaimer aí, das diferenças, né? Eu sempre começo a palestrar sempre que eu falo, né, sobre essa área de tecnologias imersivas, eu gosto de começar fazendo um disclaimer do que é realidade virtual, o que é realidade aumentada, o que é realidade mista, o que são essas tecnologias que estão tendência aí no mercado. Então, primeira diferenciação, né? Fala-se muito, quase como sinônimos, né? Realidade virtual e realidade aumentada, mas existe hoje, na verdade, pela popularização da tecnologia, o que a gente aprende de conceituação técnica, vamos dizer assim, né? Ou de pesquisa, né? Algo mais científico, acaba que quando a tecnologia populariza, ela tende a perder essa diferenciação no sentido de que não é mais fácil tudo ser a mesma coisa, né, do que a gente ficar aí detalhando diferenças. Então, para facilitar e aí nunca mais confundirem realidade virtual e realidade aumentada, a principal diferença é que a realidade virtual, ela tem uma experiência só no ambiente virtual, então ela proporciona uma experiência em ambientes apenas virtuais. O que quer dizer isso? Como está mostrando aí na imagem, acho que dá para ver, a pessoa está olhando ali e ela está com a imagem, né, ou a visão de mundo real dela sem essa visão de mundo real. Então, ela só está vendo um ambiente virtual ali aos olhos dela, né, na frente dela. Então, esses ambientes virtuais são gerados e geridos por computador, ou seja, são modelagem 3D e geridos no sentido de que a interação, o processamento, né, todo é feito por computador. Então, precisa ter interação e existe o que a gente chama de imersão total. Então, a pessoa, ela sai do ambiente real, né, ela é tirada do ambiente real e ela está toda imersa no ambiente virtual. Essa é a definição, sim, assim, de uma maneira bem simples, do que é a realidade virtual, em especial no disclaimer, assim, na diferenciação em relação à realidade aumentada. Então, comparado à realidade virtual, a realidade aumentada, ela combina o ambiente virtual e o ambiente real. E aí a interação, ela é possibilitada em ambos os ambientes. Então, como a gente pode ver aí na imagem, o rapaz aqui, na verdade os dois, né, a moça também está com um device de realidade, que hoje a gente chama de realidade mista, né, então ele tem é um óculos que não, diferente do anterior, né, esse device aí, que é o HoloLens, ele não tira a visão de mundo real do usuário. Então, ele está vendo o ambiente real que está ali na frente dele, né, esse ambiente aí de máquinas, enfim, né, operando alguma máquina, e até está aqui mostrando o dedo dele, né, ele está vendo o dedo interagindo no ar, né, no que ele está vendo, ou seja, tem um ambiente virtual ali à frente dele, e ele está interagindo com algum objeto virtual, porém a interação é no ambiente real. Então essa é a diferença principal, assim, e o mais fácil de diferenciar o que é realidade virtual, o que é aumentada. E aí tem um conceito mais novo, ou relativamente mais novo, que é o de realidade mista. Então, que seria exatamente a combinação das duas realidades, né? E aí a gente ter, por exemplo, a possibilidade de estar no ambiente virtual, porém gravando o ambiente real, e aí a gente está interagindo tanto no ambiente virtual quanto no ambiente real.
Seria basicamente isso. Então, a realidade mista seria o mais atual, ou mais fácil, assim, de hoje, né, a gente fazer uma conceituação dessas tecnologias imersivas, combinando aí a realidade virtual e a realidade aumentada. Então, tratando especificamente de educação, né, e aí acho que não tem um momento mais oportuno para falar disso do que esse momento que a gente está vivendo, e quando eu falo a gente, é a gente mundo, né, não só Brasil, mas um momento que as escolas, no geral, né, embora o Brasil seja muito grande e tenham ambientes aí, ou cidades que estejam voltando, ou enfim, sei lá, talvez que nunca nem deixaram de ter aula, não sei, pode ser que, né, tem alguma cidade assim, mas no geral a gente está no momento que as escolas, ou que o ambiente sala de aula, né, que é um ambiente de aglomeração, vamos dizer assim, está parado, e a maioria das pessoas, né, dos alunos, seja ensino fundamental, né, ensino infantil, ensino médio, o ensino superior, estão estudando de casa, seja tendo aulas com ensino digital, né, tendo aulas online, tendo aulas pela televisão, tendo aula talvez em casa com os pais, né, sem estar no ensino formal, vamos dizer assim, mas ainda estudando. Então, a pandemia acelerou uma tendência que já vinha se desenhando, que é em relação ao ensino digital. E quando eu coloco ensino digital, na minha visão, um conceito não diferente de só EAD, né, de ensino à distância, ou não diferente, mas que inclui, né, o ensino à distância, inclui aula online, inclui aula na televisão, inclui as aulas, os cursos assíncronos, né, que não tem aula ao vivo, então assim, não tem essa interação, que são aulas gravadas, você estuda ali no momento que você preferir, no momento que você quiser, que também é um modelo que muitas escolas se adaptaram aí a isso, nesse momento de pandemia que teve que todo mundo ir para casa. E aí, em relação ao ensino digital, seria um ensino por tecnologia, né, ou mediado por tecnologia. Então, a ideia de ensinar ou de levar essas tecnologias imersivas para a educação, o primeiro ponto é que a tecnologia deve ser sempre meio, né, e nunca fim. Então, usar uma tecnologia imersiva para a educação, ou qualquer outro tipo de tecnologia, inteligência artificial, por exemplo, aplicar ela na educação, precisa ser como um meio, e aí um meio que leve ao objetivo final, né, da educação, e não ao objetivo da tecnologia em si, né, como um fim em si própria. Então, acho que é importante ficar claro, né, e eu defendo bastante isso, de que a educação digital, né, o ensino à distância, enfim, todo o ensino, né, toda a educação mediada por tecnologia, a tecnologia, o porquê de usar a tecnologia deve ser com o mesmo objetivo do porquê se ensinar, do porquê se aprender, e aí acho que facilita bastante na produção de soluções, né, e aí falando de tecnologias imersivas especificamente, é algo que ainda é relativamente novo em relação a aplicações, né, a aplicabilidade é validada, a tecnologia em si é validada em termos técnicos, né, no sentido técnico de possibilidades, etc., mas em aplicações talvez ela seja ainda não, o que a gente chama de mainstreaming, né, ela ainda não foi popularizada a ponto de, olha, todas as escolas usam tecnologias imersivas na educação, ou todo mundo já teve em algum momento da vida algum contato com uma tecnologia imersiva para a educação. Então, é exatamente nesse ponto, assim, que é a reflexão, que é o objetivo da minha fala aqui, em relação a como essas tecnologias imersivas podem ter o mesmo objetivo do que a educação, e como elas podem transformar a educação no sentido de
é, no sentido de mudanças para atingir o objetivo, né? Não é transformar a educação em contextos de socioeconômicos, né? Não é nesse mérito que eu vou entrar aqui, é no mérito da tecnologia em relação a atingir um objetivo e facilitar essa transformação na educação. Então, só contextualizando em relação aqui ao processo, né, de ensino-aprendizagem, para fazer sentido o que eu vou falar quanto à tecnologia, o processo de ensino-aprendizagem, ele é baseado, né, em interações professor-aluno, e aí, enfim, independente da pedagogia, da vertente, né, pedagógica que se siga, sempre o ensino-aprendizagem, ele tem uma interdependência, né, entre ensinar e aprender. Então, não existe um professor ensinar e o aluno não aprender, ou, né, o professor não ensinar e o aluno aprender. São coisas complementares e totalmente dependentes, né? Se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou, e isso não mérito de não é um bom professor ou o aluno tem dificuldade, não isso, mas o fato de você ensinar e aprender, só existe ensino se existe o aprendizado, né? E só existe aprendizado se existe ensino. Então, o processo hoje, e aí o foco, né, da tecnologia imersiva, não só da tecnologia imersiva, mas talvez todas as tecnologias, seja a questão da aprendizagem ativa, né? Então, hoje, especificamente em relação à tecnologia aplicada à educação, a realidade virtual, a realidade aumentada, ela entra exatamente nesse ponto, nesse objetivo de que o aluno seja o foco, né, de que o aluno seja ativo no processo de ensino-aprendizagem dele. Então, é ativo no sentido de necessitar do professor, sim, mas de ter uma aprendizagem ativa no qual ele é desafiado e experienciado, né, a testar ou a pôr à prova aquilo que ele aprende. Então, na minha visão, aí de alguns anos de sala de aula, não vou falar quantos, porque vai parecer que eu sou muito mais velha do que eu sou, mas e sala de aula em todos os sentidos, né? E hoje ainda trabalhando com educação, numa educação não formal, né? Mas trabalhando com educação para inovação, eu acredito muito que as tecnologias ativas são a base da nova educação. E a nova educação não é a nova educação pós-pandemia, né? Ou pós-Covid. É a nova educação no sentido de inovação mesmo. E acho que a transformação da educação ela passa por essa questão das metodologias ativas. E aí, as metodologias ativas, elas têm uma característica que vem de encontro às tecnologias imersivas, que é o ensino focado no aluno. Então, a base, né, de qualquer uma das metodologias ativas, é o aluno no centro desse processo de ensino-aprendizagem, né? O aluno como um agente ativo do processo de aprendizagem dele, né? O processo de aprendizado do próprio aluno. E as tecnologias imersivas ajudam, né? Auxiliam exatamente nesse ponto. Então, o objetivo da realidade virtual, da realidade aumentada, da realidade mista, enfim, de qualquer uma do que a gente chama de metodologia imersiva, é colocar o usuário no centro da experiência, né? Então, por isso que a aplicação de realidade virtual, realidade aumentada na educação, ela é muito estudada, muito pesquisada, né? E vários aplicativos, ou enfim, várias aplicações são desenvolvidas porque elas têm o mesmo objetivo, né? Então, acho que falta pouco para que isso seja algo experienciável por todo mundo. E aí, então, como que pode haver a mudança, né, ou essa transformação, como que as tecnologias imersivas podem transformar a educação, principalmente no contexto hoje, que é um contexto que a maioria das escolas, ou a maioria dos sistemas de ensino estão tendo que experimentar alguma
novidade, né, ou alguma inovação em relação aos modelos tradicionais que vinham sendo aplicados na educação em um geral, né, tanto a educação formal, não formal, educação superior, a educação básica, em todos os níveis, né, e para todas as idades. Então, acho que a primeira barreira foi quebrada, que talvez fosse uma barreira grande, que era a questão da tecnologia como uma distração. Então, esse momento de isolamento, né, e de que de não poder ir para a escola e ter que usar o que era inimigo, né, dos alunos, isso eu falo não só crianças, né, também é inimigo de adulto, né, até na educação corporativa, por exemplo, né, os celulares, enfim, os dispositivos serem distrativos, né, ou serem, ao invés de deixarem a pessoa focar ali no que ela está aprendendo, ele ser uma forma de distração. Então, acho que essa barreira, a pandemia, né, ou esse momento que a gente está passando, foi quebrada, né, causou essa ruptura aí, ou perdeu-se o medo de que a tecnologia seria mais prejudicial do que benéfica para o ensino e para o aprendizado. Então, por que... Achei que estava errado minha frase ali. Então, por que as tecnologias imersivas são tão aplicáveis à educação? Então, elas permitem, né, tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada, elas permitem uma aprendizagem experiencial. Por quê? Porque ela coloca, como eu já comentei, né, ela coloca o usuário, no caso o aluno, no centro da experiência, no centro do processo, né, de aprendizagem, e ela trabalha, né, alguns sistemas que fazem parte e que devem ser ativados no momento de aprendizado, né. Então, o sistema cognitivo experienciar algo é a melhor forma de aprender, né? Então, aprender pela experiência. Ela ativa também o sistema comportamental, né? Ou sistemas, todos os nossos, enfim, personalidade, toda a questão psíquica, né? Do usuário ali, porque ela pela imersão, ela possibilita reações, né, por estar imerso, então ter interação com aquele ambiente, ela possibilita reações, e consequentemente a questão do sistema emocional, né, então ela desperta não só, e aí emoção no sentido de criar vínculo, né, com o que ela está experimentando, e assim produzir uma aprendizagem mais eficaz ou mais eficiente em relação a reter o conhecimento. Então, esses três pontos, esses três sistemas que são movimentados, né, durante uma experiência com tecnologia imersiva, seja ela realidade virtual, seja ela realidade aumentada, realidade mista, ele comprovadamente já mostra que provê, né, o que garante uma aprendizagem experiencial, seja por um aprendizado por experiência, e aí a retenção do conhecimento se torna mais válida, né, ou maior em relação ao quando você só lê, ou quando você só escuta, ou quando você só, enfim, só tem alguma experiência desperta só um sistema, né. O que já estão fazendo? Deixa eu acelerar, senão não vai dar tempo. O que já estão fazendo? Nos Estados Unidos tem várias iniciativas em relação a realidade virtual, como o Google Expeditions. Quem tiver curiosidade aí, pesquisem, é bem interessante. Tem também, aqui no Brasil, né, o SESI e Senai estão desenvolvendo realidade aumentada para apoio no ensino técnico, e nesse momento de pandemia faz bastante sentido você poder não ter como ir no laboratório, você poder ter uma experiência, né, o que a gente chama de aula prática, né, mediada por tecnologia, né, com essas tecnologias imersivas. Na medicina também, no auxílio ao ensino de crianças com autismo, né, que são crianças que têm uma dificuldade maior de se socializarem, né, então essa experiência imersiva também colabora, né, e pode ser aplicada nesse contexto.
E aí, o que eu comentei no começo, né, em relação a essa reflexão, a propor o que vem por aí. Então, no momento no que a gente chama de novo normal, eu aposto muito que as tecnologias imersivas serão transformadoras ou serão próximas tendências ou próximo mainstream relacionados a tecnologias aplicadas à educação. Então, já tem algumas aplicações, né, relacionados à realidade aumentada, por exemplo, para diminuir o contato com, com objetos, né, essa questão de superfície contaminada, então diminui o contato com objetos, que você não precisa ficar tocando em vários objetos, você consegue visualizar algo virtualmente, né, sem precisar tocar, pegar, manipular alguma coisa. Algumas pesquisas também, pesquisas não, alguns desenvolvimentos, né, em relação à realidade virtual também para o ensino à distância, mas num contexto social de salas de aulas virtuais e imersivas também já estão rolando aí, e aí fica a provocação de para onde vamos caminhar, né, e se vocês acreditam ou não que essas tecnologias imersivas serão, sim, transformadoras na educação, principalmente pelo momento que a gente está passando aí, estamos vivendo. Bom, é isso que eu tinha. Muito pouco tempo, né? Muito rápido. Eu queria falar aqui a noite inteira, mas obrigado pela atenção de todo mundo. Acho que não vai dar tempo de responder nada, mas fica aí meus contatos, né? Fiquem à vontade para se conectarem e aí a gente continua a discussão, né? E faz um contato aí em relação a se vocês quiserem saber mais ou, enfim, conversar algo sobre realidade virtual, realidade aumentada, fiquem à vontade aí para adicionar. Vamos nos conectar. Obrigada, Campus, parabéns pela primeira edição online, né? E é isso. Obrigada, até mais.